E o que eu queria repartir com vocês aqui hoje tem muito a ver com isso, muito a ver, porque é sobre criação de filhos, né? E nem sabia que eles iam chegar hoje, mas o tema é justamente Hebreus 3, isso, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aquilo que nos é revelado, nós temos que manter na nossa fé prática. E é muito interessante porque eu cheguei nesse tema através de... comecei a pensar nisso, falar um pouquinho sobre criação de filhos, apesar de ser um tema que está no podcast dos Fundamentos, que foi dividido em 5 partes, não sei quantos viram, mas o Vanjo falou sobre a base, o Sérgio Vilés falou sobre um panorama geral entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, e depois ele destrinchou cada um desses textos, né? Cada um desses pontos, que era um de crianças, outros de adultos, de jovens, outros de adultos, né? Mas eu estava num funeral esses tempos, uns 10 dias atrás, meu tio morreu, né? E aí minha tia mandou uma mensagem, pediu para que eu fizesse o funeral, falasse alguma coisa e tal. Eu falei, Senhor, né? O que eu vou falar, né? Então, meio que parente, eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso. Ela falou, meu irmão querido, que é uma benção e tal. Eu falei, rapaz, eu sabia que tinha algumas coisas ali, adultério. E eu falei, cara, como é que eu vou falar? Daí eu escrevi alguma coisa e reparti algo que, falei, olha, vou repartir uma meditação minha com vocês, né? Falando sobre a vida eterna, que muitas vezes, e aí o texto que eu parti é Eclesiastes 7:2. É bem conhecido, né? É um texto bem conhecido para nós. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos tomam em consideração. Tem uma outra tradução? Quem tem alguma outra tradução desse texto aí? Ele está falando que melhor é ir a uma casa onde há luto do que aonde há festa, onde há alegria, onde há banquete. Algumas traduções falam melhor é uma casa onde há tristeza do que ir a uma que há alegria. Pois naquela em que há luto, se vê o fim de todos os homens. Então ali você entende que o homem morre. E os vivos que tomem em consideração. Como que fala? Alguém tem alguma tradução diferente no final? E os vivos que levam ao seu coração. Levam ao seu coração. Aplicam ao seu coração. Aplicam ao seu coração. Mais alguma? É igual. A King James fala que os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Foi esse o texto que eu busquei, né? E eu não me incluo nos vivos. Eu fiquei pensando, será que eu vou falar para eles? Naquele momento talvez para eles, mas depois eu trouxe esse versículo para mim. Porque eu me incluo nos vivos, né? Eu fui no funeral e eu fiquei pensando, a vida em algum momento acaba. E às vezes a gente vive a vida como se ela não tivesse fim. A gente não para pensar que a qualquer momento o Senhor pode nos tirar, nos sacar dessa terra. A gente não para pensar que daqui a pouco Jesus vai voltar. Fica o negócio assim, Jesus vai voltar, mas é muito longínquo, não, é um negócio que fica distante. A gente não coloca isso nos corações dos nossos filhos. Nós muitas vezes não temos nem consolidado e forte nos nossos corações. E aí a gente acaba vivendo às vezes a vida não como um ímpio,
como um discípulo, mas com uma perspectiva de um ímpio, como se ela não tivesse fim. Vocês já pararam para analisar que um dia, que amanhã vocês podem faltar? Já pararam para pensar como seria a continuação da família de vocês? Pais, já pararam para pensar que se amanhã você morresse, o que você deixaria de herança para os seus filhos e para sua esposa? Não estou falando material, né? Será que eles estariam bem encaminhados na fé? Será que eles conseguiriam perseverar na fé? Será que eles teriam a sua experiência com Deus? Porque eles viram no pai o exemplo de um homem que segue a Deus? Será que eles teriam o desejo de ser um proclamador do Evangelho? Um homem que cuida de vidas? Um homem que tem sua casa aberta? Porque ele viu isso na vida dos pais? Ou será que nada disso enche o coração dos nossos filhos porque eles não veem isso em nós? Então nós precisamos entender que a qualquer momento nós podemos morrer. A morte, eu não consigo lidar com a morte como muitos irmãos dão, porque a gente tem que ficar tranquilo, vai morrer, vai estar com Jesus e tal, mas quando na hora de ficar doente é um pedido de oração gigantesca, né? Ora por mim, irmão, vou fazer uma oração e tal e tal. Eu nunca vi ninguém dizer assim, eu estou doente, ora para mim morrer. Nunca vi. A gente tem que ter paz. Você já para pensar por quê? Mas então eu não tenho revelação do reino de Deus, então eu não tenho revelação da eternidade, então meu coração está preso às coisas dessa terra. Não, simplesmente porque Deus não te criou para morrer. Deus criou a gente para morrer? Não, Deus criou a gente para viver eternamente. A morte foi o quê? Uma consequência do pecado. É claro que a morte não vai ser natural para ninguém. É muita hipocrisia minha dizer para vocês que eu queria mesmo era estar com Cristo nesse momento. Por quê? Porque a morte para mim não é natural. Senão eu ia orar, vamos orar aqui, vamos orar para o Felipe morrer agora. Quem já orou por isso? Nunca vi ninguém orar por isso, né? Então a morte não é um curso natural na nossa vida, né? Ela é algo que nos impacta. O que nós precisamos ter? Uma fé consolidada. Que eu sei que em algum momento eu vou estar com Cristo. E nesse momento eu vou estar melhor. Essa é a minha fé. E eu quero estar com o Senhor. E eu quero estar com Cristo. Então, nós precisamos muitas vezes planejar as nossas vidas, né? E dentro disso que eu quero repartir com vocês, é justamente sobre o que nós esperamos dos nossos filhos. Por que temos filhos? Eu fiquei perguntando, né? Por que eu decidi ter filhos? Eu lembro, claro que eu me converti antes, a gente pôde conversar, mas mesmo que não tivesse se convertido antes e que tivesse tido filho por ter, a gente tem a oportunidade depois de sentar, conversar e alinhar. Mas como a gente se converteu antes, eu lembro que o meu desejo de ter filhos era ter filhos para que eu pudesse cooperar com o propósito eterno de Deus. Ou seja, que eu pudesse dar aquilo que eu tinha para alguém, para que esse alguém um dia crescesse e pudesse dar para outro, né? Não foi para satisfazer o meu lado emocional ou da Sui. Não foi para me apegar emocionalmente. Eu preciso de alguém comigo, porque, sei lá, eu preciso de uma criança perto de mim. Não foi por isso. Também não foi porque os irmãos diziam que tinha que ter filho, né? Mas os irmãos falavam que sobre filhos, e que a gente precisa ter filhos, e que o filho, e que o casal deve gerar o filho, mas também falava sobre o propósito eterno de Deus, que os filhos deveriam, como casal, eu ter filho, e que esses filhos futuramente, que a gente possa transmitir aquilo que a gente tem para os filhos e futuramente cooperarem com o propósito eterno de Deus. Então, não foi por uma questão, de que a igreja falava que tinha que ter filho, ou que uma questão emocional, mas foi algo que Deus colocou no nosso coração. E que os filhos cooperariam com o propósito eterno de Deus. E às vezes, esse mundo faz a gente esquecer dessa verdade, né? Em algum momento a gente pode estar tão rodeado com tantas coisas que a gente acaba esquecendo dessa verdade.
Vamos ler um texto, Salmos 78, 3 e 4. Quem que pode ler para mim aí, bem alto? Salmos 78, do 3 ao 4. Os quais ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos contaram. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor, e a sua força, e as suas obras maravilhosas dele. O que ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Aqui são 3 gerações: pais, avós e netos. A responsabilidade que eles tinham de receber, guardar e transmitir. Você já parou para pensar? Eu lembrava, uma vez eu reparti com vocês sobre Abraão, né? Abraão e Ló, e como uma decisão, eu posso dizer equivocada, né? Deus fala para Abraão sair da sua parentela. Abraão vai lá e sai da sua parentela, mas leva Ló. Não cumpriu exatamente o que Deus falou. Depois Ló, eles têm um problema, né? A Bíblia fala que os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. Por quê? Porque a terra não era para Abraão e Ló era para Abraão. E Ló, enfim, para em Sodoma, Gomorra. Depois tem toda aquela história dos anjos. Abraão intercede e os anjos vão lá, e aí Ló sai e junto com suas filhas, e a mulher olha para trás e vira uma estátua de sal. E aí eles chegam numa caverna. E aí as filhas têm a brilhante ideia, né? Falar, então, mas e agora? Vai perder, não vai ter geração? Vamos embebedar nosso pai, ter relação, e cada uma tem um filho deles, e nasceram 2 filhos, um Moabe e outro Amon. E esses Moabitas e Amonitas guerrearam durante muitos anos contra o povo do Senhor. Vocês percebem como as nossas decisões muitas vezes influenciam não apenas nas nossas vidas, mas em gerações? Vocês percebem que muitas vezes nossos pais, eles têm marcas duras de suas criações, que nós temos marcas duras das nossas criações? Vocês percebem que muitas vezes as marcas duras são passadas de geração em geração? Um pai que foi espancado, ele espanca o filho. Um pai que não recebeu amor, ele não recebe amor, ele não dá amor ao filho, porque ele entende que eu nunca recebi amor, e eu fui criado assim, e isso passa de um e para outro, e vai passando os anos, e vai mudando, e só Jesus que vem e muda essa chave. Então, o que nós queremos dar para os nossos netos? O que nós queremos dar para os nossos netos é aquilo que nós temos hoje de Cristo. Se eu sou alguém que tem pouco de Jesus, tem pouca experiência com Deus, que lê pouca Bíblia, que não estuda a palavra, que não prega o Evangelho, que não é generoso, que não tem uma boa comunhão com os irmãos, que tem relacionamento, que cuida de vidas, se eu não tenho essas marcas, é muito comum que os nossos filhos não terão essas marcas. E digo mais, os netos, muito menos. Ah, mas Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar antes, mas eu me preparo, né? Me preparo. Eu creio que pode ser que venha mais uma geração. Não creio nisso, mas pode ser. A gente não pode afirmar que não venha, né, Leo? Então, Uma profecia cravada é uma expectativa, indícios fortes, mas não tem nada cravado. E então nós precisamos cuidar de nós mesmos para cuidar dos nossos filhos, para que eles cuidem dos nossos netos. Você educa filhos como quem constrói uma arca de Noé, ou como quem constrói uma canoa? O que você quer dar para o teu filho?
uma segurança no meio do dilúvio, ou uma canoinha para ver se vai dar certo, e se der certo deu, e se não der, infelizmente não deu. Nós temos que construir uma arca de Noé para os nossos filhos. E construir uma arca não é fácil. Imagina Noé construindo uma arca no meio daquele povo. Imagina quanta tiração de sarro, quanto esforço, quantas vezes chamado de louco, quantas vezes confrontado, quantas vezes tudo, né? Deve ter sido uma loucura. E não foi num dia só. E não foi um dia só. Foram muito tempo. Eu não lembro o tempo, quantos anos? 100 anos. 100 anos. 100 anos. Não é um dia ler a Bíblia para os nossos filhos. Não é um dia você estar com eles e falar o negocinho do Senhor. Foram 100 anos. 100 anos. Nossa responsabilidade envolve consagrar os filhos, treinando a obediência quando pequenos, capacitando a decidir quando jovens e conduzindo a vida quando adultos. Obediência quando crianças, obediência pronta, correção através da vara, obediência pronta. Criança menor, ela tem que ter obediência pronta, sem questionar, sem argumentar, não é um diálogo, não é um monte de questionamento, é obediência. Mas em alguns momentos tem uma transição e passa as decisões. Por quê? Porque quando jovem, a transição ali do adolescente, criança, adolescente, jovem, eles começam a ter que entender o reino de Deus e tomar algumas decisões. Uma das decisões qual é? O batismo, a vida em Cristo, e depois preparar para a vida, que às vezes até nisso a gente erra. Por exemplo, lá atrás, quantos de nós que os nossos pais não prepararam a gente para a vida, não nos deram um estudo, eu não posso falar isso, porque minha mãe me deu, mas quantos irmãos que não tiveram oportunidade, não porque o pai não queria, mas porque o pai não tinha essa visão, e não os prepararam para o mundo, e tiveram que aprender na pancada, na marra, na dor, e quantos ainda hoje que sofrem, porque não foram preparados para o mundo, Então preparar os nossos filhos para o mundo também é algo que é importante para nós, para a vida, Projetar a vida é a frase mais correta. Projetar a vida. Filho, o que você quer ser? Você entende que você é um discípulo de Jesus? Você entende que você tem que fazer discípulo? Você entende que você tem que trabalhar? Você entende que você quer construir uma família? Você quer construir uma família? Eu quero construir uma família. Você entende que você precisa suprir essa família? Você entende que essa família vai ter filhos, que você vai ter que receber aquilo que eu estou te dando para que você possa futuramente transmitir aos teus filhos? Você quer fazer discípulo? Você entende que fazer discípulo tem que pregar o evangelho, tem que ter carga, tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo, tem que abrir mão daquilo outro? Você entende? Isso é projetar a vida dos nossos filhos. Se olhar daqui a pouco a gente... Por que eu falo isso? Porque eu percebo às vezes em mim e nos meus, conversando com eles, que eles amam brincar, e nada melhor do que brincar, e que eles se veem, eles querem por eles brincariam. Eu não sei que vocês, mas os nossos lá é assim, Marcel, Leile, Tiagão, Ana, eles brincam o dia inteiro. Aí chega no final da noite assim, a gente pode dormir na casa do Luca? Pô, vocês brincaram o dia, mas não é uma vez, Isso assim, dezenas de vezes no ano. Fala, meu Deus, vocês brincaram o dia inteiro. Estou brincando o dia inteiro. Mas só hoje, papai, e tal. A gente já falou com a tia Ana deixou e tal. Eles amam, e amém, glória a Deus por isso. Mas o que eu tenho falado com o Pietro, Falo, filho, a vida não é brincadeira. A vida não é sentar, jogar um futebol, correr. A vida é mais que isso. A vida é, além de brincar, jogar futebol, ter esse amor, ter essa unidade uns com os outros, é orar pelo meu irmão. Vocês já pararam? Já tiraram um tempo de oração aí entre os adolescentes, crianças, adolescentes? É pregar o evangelho. Essa semana aconteceu um negócio, o Carlos está aqui,
Eu fiquei muito feliz, porque eu vi as crianças pregando o evangelho. Cadê o Carlos? Saiu? O Carlos é sobrinho do Bruno da Tabata, ouviu o evangelho, né? Estava na casa do Bruno da Tabata, viu a vida neles e creio que nas crianças também, né? Ou não? Tiraram lá um tempo a Isis, pregaram o evangelho, a criançada junto, e o Carlos se batizou ontem. E o Carlos ainda aqui apareceu aí, né? Apareceu, veio, e aí viu e começou a ouvir o evangelho. Ela vai voltar para Porto Alegre sozinho, sem mãe, sem pai, sem nada. Vai voltar para a casa dos pais batizado. E a glória a Deus, né? Porque as crianças precisam entender que eles são parte importante nisso. Eu estou falando assim, 10, 12, essa transição que nós precisamos entender. Nós precisamos estar atento aos nossos filhos. Qual é a época de transição? Quando a vara já não tem mais tanto efeito, mas aí tem um tempo ainda mais de aplicação da palavra. Senão, o que poderia acontecer? O Carlos podia vir, eles podiam brincar a rodo, porque brincadeira não ia faltar, mas ia faltar a essência, o principal, o centro ia faltar. Mas o centro não faltou, nem na vida do Bruno e da Tabata, e nem na vida daqueles que estavam ao redor. E a gurizada se organizou, pregou o evangelho, e eu fiquei impactado, porque eu vi um gurizinho, será? Pô, ele não quer batizar, e ontem se batizou. Glória a Deus. Isso é projetar aqui nos nossos filhos, falar para eles que eles têm que ter essa responsabilidade, que eles têm que pregar o evangelho, que eles têm que servir uns aos outros. Muitas vezes eles não querem abrir mão de coisas que são lícitas e são muito boas para eles, para fazer outras coisas que são boas para o Senhor, como a gente também tem essa dificuldade, mas nós temos que colocar isso na vida dos nossos filhos. Então, projetar para a vida, decidir, momento de decisão, momento de projeção e momento, primeiro, momento de obediência pronta, depois, momento de decisão e depois, momento de projetar para a vida. O homem que quer casar, vai fazer o quê? Vai casar e vai viver de amor? Para os jovens, eu digo que amor não sustenta a casa. Nunca paguei nenhuma conta com amor. Querida. Projetar a vida. Querem casar? Se organizem, né? Com os pais. Pais, sejam um canal de bênção na vida deles. Sentem com eles, conversem. Tem pais que têm às vezes dificuldade de falar com o filho. Filho, o que tu quer? O que tu pensa em ser quando crescer? Vamos então pegar conselho com os irmãos. Manos, olha, meu filho com 16 anos está querendo já começar na vida do trabalho também. Como que eu faço? Olha, vamos ver com aquele outro irmão, ele colocou o filho para trabalhar mais cedo. Vamos ver como é que foi o resultado. Bora lá, mas se envolvam. Todos nós precisamos constantemente nos encorajar. Somos como a caixa da água com pequenos furos, né? E eu estou falando isso porque isso é uma coisa que a gente precisa de vez em quando rever entre nós, né? Como pais, falando para os pais. E muitas vezes não. Hoje eu estava orando e Deus me deu uma frase, né? Que os nossos filhos são reflexos da nossa vida em Cristo. Né? Os nossos filhos são reflexos da nossa vida em Cristo. O que eles veem em nós, eles vão absorver. Catequese, devemos repetir sempre, sem constrangimento, nem de quem repete e nem de quem escuta. Assim o Senhor nos ensinou, através de repetição. Nós precisamos de catequese, de repetição. Nossos filhos precisam de repetição. Os nossos netos vão precisar de repetição. Não tem coisas novas. O que nós ouvimos, passamos para os nossos filhos, o que talvez nós ouvimos dos nossos pais, isso vai se repetindo. Importa que vos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais se desviamos. O Rafa estava falando ali sobre a simplicidade. Paulo já orava e falava assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, nos afastem, tem um trechinho antes, da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Muitas vezes nós somos enganados pela serpente,
através desse rolo que existe no mundo, e a gente vai se apartando da simplicidade. Quem nunca passou por isso? Ou quem não está passando? Ou quem que não está com dificuldade ou não teve? Mas vou a Cristo, a igreja, os irmãos, olha, eu preciso voltar para essa simplicidade. Para ouvir o Rafa e o Davi falar aqui hoje, eu preciso mais disso, Senhor me ajuda, eu quero voltar, eu não quero ser pego nesse mundo louco e ser enganado pela serpente, pelo Satanás. Mas receio que assim como 2 Coríntios 11, 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e a parte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Mente corrompida, semente que não frutifica. A semente que não frutifica e permite concorrer às coisas desse mundo com a fé, e que muitas vezes corrompe a nossa mente e que nos faz nos afastar da simplicidade e da pureza devida a Cristo. O que vemos, o que olhamos, o que ouvimos, o que pensamos, quais são as nossas conversas, quais são os temas dos nossos encontros, dos nossos churrascos, dos nossos cafés, não só do encontro quando nós centralizamos, mas quais são os nossos temas? Será que os nossos filhos nos olham e veem homens que falam do Senhor o tempo inteiro e querem ter essa característica, que quando estão juntos, eles querem estar juntos para poder edificar, crescer? Ou será que eles veem nós, pais brincalhões, e amém por isso, mas exageradamente, que tudo é uma tiração de sarro e que na hora de rir, brincar é uma beleza, mas na hora de proclamar o Evangelho é uma dificuldade, de falar do Senhor, na hora de abrir a boca no encontro de grupo caseiro é uma dificuldade? Mano, os nossos filhos estão com os olhos assim, ó. Assim, ó. Aquele negócio de que faça o que eu diga e não faça o que eu faça não se aplica para os nossos filhos. Vamos ler outro texto aqui de Abraão. Gênesis 18, 16 ao 19. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, e disse ao Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Primeiro, Deus fala: eu o escolhi, Deus escolheu Abraão. Quem que nos escolheu? Deus nos escolheu. Deus escolheu a todos, e Ele permitiu que que Ele nos aceitasse. Não foi nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou, Então não estamos aqui por um acaso, Ninguém que está aqui, pelo menos deve estar por acaso e nem por obrigação, Muito menos por obrigação. Estamos aqui porque temos um chamamento, fomos chamados por Deus em uma missão, e que todos nós somos atraídos com objetivos definidos, inclusive a criação dos nossos filhos. Aqui, quando nós olhamos para esse texto aqui, tem uma parte que fala assim: para quê? Então vamos lá. Só pegar o texto aqui. Porque eu escolhi. Por que Deus escolheu ele? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Meu irmão, eu quero te dizer que Deus te escolheu para ordenar o caminho dele na vida dos seus filhos e na vida dos teus netos, e todos aqueles que estiverem próximos de ti.
Ninguém aqui foi escolhido por um caminho diferente. Todos nós estamos nesse caminho. Não é para não fazer nada e ficar de papo pro ar. Existe uma missão? Sim. Qual? Ordenar os seus filhos, a sua casa e depois deles. Que os filhos e seus descendentes obedeçam os ensinamentos do Senhor. Essa é a nossa missão como pais, né? Uma pergunta, né? Depois da nossa morte, será que nossos descendentes seguirão os caminhos do Senhor? Ou nos permitimos pensar que não é a nossa responsabilidade? Né? Será que, eu fiz minha parte e pronto, acabou? É claro que tem um limite, né, disso, mas já pararam para pensar assim, de novo, né? Se o pai faltasse, será que os filhos teriam essa responsabilidade, essa carga de dar sequência naquilo que eles receberam do pai? Com zelo, com cuidado? Ou será que seriam levados aí ao redor por ventos de doutrina, ouviriam uma coisa boa aqui de um lugar, outra coisa boa de outro, ou até mesmo abandonasse a fé? Enfim, uma coisa para se pensar, perguntar, né? Gênesis 2:15. Não, desculpa, Gênesis 2:15 não, Provérbios 21:15. Nós precisamos ser honestos, né? Se nós somos honestos, transmitimos a verdade. Se formos falsos, transmitiremos a hipocrisia. Como tenho andado nos caminhos do Senhor, todos ao meu redor percebem isso, e meus filhos, com certeza sim, pois os filhos percebem tudo, mesmo que não compreendam. Provérbios 21:15. Levar a justiça de Deus, né? A justiça de Deus é a forma de viver de Deus, não é a nossa justiça, nem a nossa forma de viver. Isso é uma coisa que muitas vezes nos atrapalha na criação dos nossos filhos, porque a gente tem algumas coisas lá de trás que a gente quer implantar, né, colocar no coração dos nossos filhos, mas que muitas vezes não é a vontade de Deus. E nós, por termos vivido daquela forma, aprendido daquela forma, nós muitas vezes achamos que nossa justiça, ela é melhor que a de Deus, inconsequentemente, né? Não por uma decisão de querer fazer errado, mas a gente acaba às vezes tomando uma decisão contrária à vontade de Deus por algo que eu vivi lá atrás. Então assim, qual é a verdadeira justiça? É a justiça de Deus, é o que Deus quer, não é o que nós queremos. Provérbios 21:15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Praticar a justiça é alegria para o justo. Ou seja, se praticamos a justiça de Deus com nossos filhos, eles viverão alegremente. E podemos não praticar a justiça quando deixamos nossos filhos entregues à própria sorte, entregues a si mesmo. Às vezes eu não preciso fazer o mal para o meu filho, basta eu não fazer nada, eu já estou fazendo mal, né? Se deixo ele crescer indo de qualquer jeito, né? Ou mais ou menos, eu estou deixando de praticar a justiça. Ou seja, vai ser entregue a si mesmo. Também podemos não praticar a justiça quando provocamos nossos filhos a ira. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina, treinamento por ação. O que é disciplina? Disciplina é o cara que é disciplinado. Ele é treinado pela ação. Muitas vezes nós temos que treinar nossos filhos pela ação. Não mexe aí, vai lá, corrige, mexeu o filho, o papai falou que não mexe, corrige de novo, até que ele entenda que há disciplina e que naquele lugar ele não pode botar a mão, né?
admoestação, treinamento por palavra, de trazer a verdade. Em algum momento, a vara não vai mais ter efeito, né? Em algum momento pode não ter mais efeito, ficou mais velho. Aí o cara com 18 anos está lá na faculdade, e aí ele está com medo de que se ele aprontar na faculdade, ele vai ser corrigido com a vara. Não, ele tem que ter temor de que o Senhor está ali, de que Jesus está ali. Sabe que eu vou dar um testemunho aqui rapidinho em relação a isso. Eu fui para a China recentemente, e aí, sempre quando eu chego no lugar, eu já falo que eu sou discípulo de Jesus, para nem vir aqueles convites ridículos, né? E aí eu cheguei lá e comecei a falar para o cara que estava comigo, o tradutor, que ficou comigo o tempo inteiro, né? E aí num dia, ele pegou e falou assim, porque ele tinha que ficar o tempo inteiro comigo, me pegou no aeroporto e me devolveria no aeroporto, porque não fala nada, né? Nem oi eu sabia dizer. E saí sem saber dizer oi. Não, oi eu sabia, foi a única palavra que eu entendi, que é xixi. Então, é a única que eu aprendi, o resto nenhuma. Aí, eu peguei e falei, aí falando do Senhor e tal, aí no 7º dia ele falou assim, cara, tem um cara do Brasil que tá aí, ele apareceu do nada aqui. E aí ele tá querendo falar comigo, tu te importa se eu tiver umas 2 horas de reunião com ele? Aí eu falei, não tem problema. Aí ele falou, de repente tu vem tomar um café com a gente, beleza. Aí cheguei na mesa, apareceu o cara lá, né? E aí começou a sentar e tal, e aí falou umas coisas de Deus, né? Versículo, e eu quieto na minha, e falando de negócio e tal, ele estava importando algumas coisas, mas ele deu um sinal de que ele era cristão, né? E aí no final ele falou assim, não tem um barzinho aí pra nós ir? E tal. Aí eu falei, cara, eu vou dormir. E aí o tradutor também, né, já estava... Aí o tradutor falou algumas coisas dele, que ele tinha dúvida. E aí ele meio que já começou a vir mais comigo, assim, ele falou, também o Felipe vai dormir, eu vou dormir também. Aí beleza, daí ele saiu, né? E aí nisso ele falou, tem Instagram? Eu falei, tem. Daí colocou lá, daí eu olhei lá, né, tipo... filho do rei Jesus e tal, né? Aí eu falei, beleza. E fui. Aí... no dia que a gente estava indo embora, ele pediu para encontrar a gente novamente em Hong Kong. E aí ele foi e encontrou a gente. Eu estava aqui de costa, mexendo na minha mala, e aí ele foi no tradutor e começou a falar. E aí eu ouvi que ele falou que ele tinha saído com a menina. E ele mostrou a foto beijando a menina, né? Ele era casado, tinha filho e tal. Aí ele saiu e veio mostrar, né? Aí eu falei, esse cara vai me mostrar, vai tomar uma patada, mas daí eu falei, me dá graça. Aí ele começou a falar, olha aqui, eu achei assim, eu falei, cara, se você puder, eu não queria nem que você mostrasse isso pra mim. Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque eu sou discípulo de Jesus e esse tipo de coisa eu não faço. Eu tenho uma esposa, eu casei com a minha esposa e eu sou fiel a ela. Na realidade eu não sou fiel a ela, eu sou fiel a Cristo. Aí ele fez a cara de pau, mas se aconteceu, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa então. A tua mulher não está aqui, mas tem alguém que é muito mais importante que a tua mulher que está aqui, que é Cristo. Então eu não faço, não é porque minha mulher não está aqui, é porque o meu Senhor está aqui. Eu sirvo um Deus de verdade. Com isso eu olhei e o cara estava rindo, o tradutor, né? Aí eu não entendi, né? Aí ele saiu, ficou quieto assim, baixou a cabeça. E aí eu vi que ele ficou muito agitado assim, né? Mas eu mal conheci o cara, tipo, eu tive uma conversa de 1 hora, de meia hora, um dia lá, mal. Sei, o cara veio, só que o cara veio pra cima de mim, eu falei, eu vou me... Aí ele ficou sentado, ele levantou, mexeu no celular, ele saiu, mudou de assunto e tal, depois ele me chamou, né? Ele falou, cara, você falou aquilo ali e tal, eu senti pesado, eu ia voltar pra cidade lá hoje, mas eu nem vou voltar, obrigado por ter falado, cara, e tal. E aí depois, beleza, ele foi embora, daí o tradutor rindo, eu falei, quem tá rindo? Ele falou, cara, eu imaginei que a hora que ele fosse falar pra ti, ia tomar uma patada. Aí eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu tava só esperando ele falar, eu falei, ele vai falar pro Felipe. E aí eu vejo assim, que às vezes é esse posicionamento nosso, né? De entender que não importa onde a gente está, o Senhor está, e os nossos filhos precisam entender isso, de que em algum momento o Pai não vai estar, mas o Pai Celestial, que é o mais importante, vai estar ali. Porque senão, mano, a gente pode criar os nossos filhos dentro de uma obediência, através da correção, que eles são extremamente obedientes,
mas eles não têm temor algum a Deus. Nós precisamos ter a graça de Deus, estar focados nos nossos filhos para saber quando é essa transição. Nós vamos lá implementando, desde o comecinho, lendo a Bíblia lá quando é de colo, orando, né? Eu lembro do Pi, de colo, orando, todo dia orava, manhoso, corrigia. Mas hoje já não adianta só a correção. Eu tenho que pegar aquilo que eu plantei lá atrás, que eu vim plantando durante todo esse tempo, e agora começar a colher os frutos, porque esses frutos que eu implantei lá atrás, junto com a correção, que também é parte do ensino, ele vai gerar o temor. E esse temor é o temor de que quando o pai não está presente, a mãe não está presente, os irmãos não estão presentes, mas o Senhor Jesus está presente ali, e Ele não faz por obediência ao Pai Celeste. Como temos feito isso? Como temos vivido isso? Provérbios 22:6, texto maravilhoso. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Principal tarefa dos pais, Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te, também as atarás como sinal na mão, e terás por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Catequese, repetição, responsabilidade dos pais, ensinar a palavra, relembrar os estatutos de Deus, aquilo que Deus nos ensinou, quer seja diretamente ou através dos nossos pais, que foi guardado, é nossa responsabilidade passar para os nossos filhos. Temer a Deus antes de tudo é sempre em primeiro lugar, desde o nascimento até a morte, de todo o coração, alma, força. Precisamos temer a Deus e vê-lo constantemente como nosso verdadeiro Pai. E sempre falar de Jesus, ensinar a ver Jesus em tudo que nos rodeia. Isso é o princípio da sabedoria. Nas pequenas coisas, nas orações. Está doente? Vamos orar ao Senhor. Ganhou alguma coisa? Glória a Deus, Jesus te abençoou. Aprender a dividir. Olha, o Senhor ensina que tem que dividir. Jesus nos ensina a dividir. Não é preceitos de homem, é aquilo que a palavra fala. E o que a palavra fala é que tem que ser inculcado. Não é uma doutrina que foi escrita por uma psicóloga, apesar de não ser contra os psicólogos, mas não é uma doutrina que um psicólogo X, muito famoso, ensinou agora, escreveu um livro de como educar os filhos. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai fazer eles, no momento em que estiverem de frente com o pecado, rejeitarem o pecado. Ou vocês acham que os nossos filhos não vão estar de frente com o pecado? Às vezes, a gente cria de uma forma como se eles parecem que nunca vão estar de frente com o pecado. Projeção de vida, precisamos preparar eles. Ó, uma hora tu vai pegar um cara assim, ele vai te oferecer isso,
E nesse momento, lembra do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus explicou o quê? Assim, 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 assim. Não é só o relacionamento. Eu temo que às vezes os irmãos, pelos filhos estarem bem relacionados com a igreja, eles acham que isso basta. Não basta, mano. É muito mais. Não basta. Não é porque ele tem um bom relacionamento com as outras crianças que ele está bem. Isso não mede a temperatura de fé dos nossos filhos. O que você vê? A experiência dele com Deus. Se ele tem a carga por ler. Se ele pergunta quando lê, né? Os mais novinhos, será que ele está entendendo aquilo que ele lê? Eu lembro, e aí eu vou dar um testemunho meu, apesar de ter muitas falhas, mas eu vou falar uma coisinha legal que eu fiz. Eu lembro que um deles, dois, mas um principalmente, tinha muita dificuldade de concentração na hora da leitura, né? E aí eu começava a ler, não, daqui a pouco eu vi que ele estava viajando. Aí eu falei, o que o papai leu? Não sei, eu estava prestando atenção. Daí o que eu fiz depois de um tempo? Correção. Falei, eu vou parar e vou te perguntar. Se você não entender, eu vou te corrigir. Corrigi algumas vezes, né? Porque ficava viajando 7 anos, 8 anos. E aí ele falou, o que o papai estava lendo aqui agora? Não, o papai estava lendo sobre isso. Por quê? Porque é a questão da disciplina. Ele tem que estar disciplinado de que no momento da leitura é um momento de concentração. Isso é construído, não veio nele. Ele naturalmente, ele não vai querer ler, não vai ter prazer. Ai, Senhor, claro, em nome de Jesus que muitos tenham, mas nem todos, e infelizmente a grande maioria, porque há o pecado em nós, vai preferir ficar jogando um joguinho no celular ou vendo um desenho na TV, ou do que ler a Bíblia. E a gente tem que construir isso na vida deles, e construindo, colocando essas coisas, porque o que não presta, eles absorvem naturalmente. De vez em quando sai com uma palavra estranha, de vez em quando sai com uma música medonha, de vez em quando sai com uma fala estranha. Que pesão, mas eu ensinei o egoísmo. Quem aqui já não corrigiu inúmeras vezes seus filhos por egoísmo? A gente ensinou eles a ser egoísta? Não. É o pecado, está neles. O que a gente precisa? Corrigi-los e tratar. Manos, uma criança egoísta, ela vai ter sérios problemas de relacionamento quando ficar um adolescente e quando ficar um jovem. Vai ser problemática, vai ter dificuldade. Crianças que são mimadas, né, que muitas vezes no meio do relacionamento tudo chora, se diminui, vai ser uma criança que quando ficar jovem pode ter problema de relacionamento por achar que os irmãos não amam ela da mesma forma como os outros, que não aceitam ela, problema de aceitação. Nós precisamos corrigir isso diante do Senhor. Vem cá, tu já foi aceita por Cristo, filho. Jesus te aceitou. Quer uma coisa mais maravilhosa que isso? Isso é uma mentira do diabo. Não tira isso da tua cabeça. Tem que ir colocando essas coisas neles, né? Mas, primeiro, nós precisamos ter isso. E aqui fica para os pais. Nós precisamos ter isso. E fica difícil dar aquilo que eu não tenho. E depois, os nossos filhos, eu posso dizer que é um processo normal, natural. Não é uma coisa que eu vou ter que fazer um planejamento e tal. Se eu tenho isso, vai ser normal transferir isso para os meus filhos. Bom, manos, é isso. Era breve, era essa preocupação. Então que, como pais, nós possamos nos preocupar, né? Eu acho que é uma preocupação lícita, não uma preocupação de trazer peso, sobrecarga, mas uma preocupação de ser exemplo para os nossos filhos. Tudo isso que foi falado, eu preciso ter aplicado na minha vida. É claro que nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter deficiências, nós temos muitos problemas que temos buscado em Deus, mas a igreja, ela é um ambiente maravilhoso para isso. Quantas vezes, se eu posso falar, que eu não te pergunto coisas das crianças,
Tarcísio e eu falei, rapaz, o problema é nisso e tal, me ajuda aí. Aí, como é que foi nisso? Como é que foi naquilo? Agora eu vou para ter outra conversa com eles. Por quê? Porque na igreja, na palavra, na igreja, eu tenho subsídio, eu tenho ingrediente, eu tenho coisas que me ajudam a vencer essas barreiras. Se eu guardo para mim e acho que é do meu jeito e começo a deixar de qualquer jeito, manos, o tempo ele é favorável para aqueles que são sérios para as coisas com Deus, mas ele é danoso para aqueles que são relaxados com as coisas com Deus. A Bíblia fala que maldito é aquele que leva a obra do Senhor relaxadamente, e nós pagamos, infelizmente. Nós já vimos no meio da igreja muitos filhos se perderem, abandonarem a fé, e não foi por falta de aviso, de cuidado e de ensino. Sejamos zelosos, principalmente os pais, as mães da mesma forma, mas principalmente os pais, sejamos zelosos com os nossos filhos. Senhor, quanto ainda temos para aprender dessas coisas, Deus, como o texto fala que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hoje aqui trazemos mais uma verdade, uma lembrança de uma verdade que é tão importante quanto as outras na nossa vida, na nossa caminhada de fé, Senhor. E oramos aqui, Senhor, pelos nossos filhos. Senhor, Pai, vivemos num mundo hoje com tanta correria, com tanta loucura, parece que o tempo tem sido abreviado, o pecado tem sido cada vez mais abundante nesse mundo, tem se multiplicado, o amor de muitos tem se esfriado, o verdadeiro evangelho, a palavra da verdade tem sido diluída, mas nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos permanecer firmes, com fé, fundamentados na verdadeira palavra. E junto com isso, Pai, nos dê graça e sabedoria, para que aquilo que nós aprendemos, para que aquilo que nós buscamos, para que aquilo que Tu colocou em nós, através do nosso relacionamento contigo, nós possamos transmitir aos nossos filhos, para que eles transmitam não apenas aos filhos deles, mas também a todos aqueles que estiverem ao redor, amigos que vão desenvolver na infância, na adolescência, na fase adulta, depois de casado. Senhor, assim como entendemos no dia do nosso batismo que fomos chamados para um propósito eterno de Deus, se é que entendemos isso, se é que entendemos de que em nós há a responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino de Deus, se é que entendemos de que em nós há a responsabilidade de identificar nos juntos ligamentos, nós oramos para que haja o mesmo desejo no coração dos nossos filhos. Aliás, eu oro para que haja ainda mais do que nós, essa responsabilidade com o propósito eterno de Deus. Senhor, que eles cresçam e tenham boas carreiras, que tenham condições de sustentar suas casas, que saiam muitos casamentos, filhos, mas que o centro, Senhor, seja o reino de Deus. Pai, que meu filho, e eu creio que é a cabeça de muitos dos irmãos, sejam pobres, mas que pobres financeiramente, mas ricos espirituais, porque é isso que vamos levar dessa terra, Senhor. Não é uma boa faculdade, um bom carro, uma boa casa, mas é aquilo que é construído na eternidade. Que os nossos filhos possam ser ricos espiritualmente, que haja carga, Senhor. Coloca nos nossos pequeninos, coloca compaixão pelos perdidos, coloca uma compaixão por aqueles que não conhecem a Cristo, Senhor, um desejo de servir. Coloca as características de Jesus nas nossas vidas, mas também nas vidas dos nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, faz-nos entender de que com 13, 14, 15, eles já têm a capacidade de serem sacerdócios, que eles têm a responsabilidade deles para com Deus. Pai, nos ajuda a identificar essa transição. Cada um tem um jeito, cada um tem um caráter, são diferentes, não é Ctrl-C, Ctrl-V, mas ajuda-nos a ir a teus pés, a depender do Espírito Santo, a buscar em Ti, Senhor, para que possamos, com graça e sabedoria, identificar o tempo de cada um, mas que não percamos tempo, Pai, em nome de Jesus.
porque são nossos filhos, é o nosso bem maior. Se de fato os amamos, devemos dedicar muito tempo e a palavra do Senhor na vida deles, porque a melhor herança que um pai pode deixar para os seus filhos é o reino de Deus. E nos faz assim, Senhor, comprometidos com esse propósito, não só com aqueles que estão ao redor, que muitas das vezes podemos dar muito tempo àqueles que estão ao nosso redor, mas que os nossos filhos tenham um tempo adequado também, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam importantes para nós, em nome de Jesus, Pai, amém.